Antes da invenção do motor a diesel, o mundo era movido a feno e músculo. Mas a força bruta de um animal de meia tonelada é inútil sem uma peça de engenharia fundamental, o colar de tração. Esta não é uma simples costura em couro, é a fabricação da interface que permitiu à humanidade arar a terra. Testemunhe como mestres artesãos transformam pele rígida e palha solta em um equipamento capaz de suportar toneladas de pressão, usando técnicas que exigem tanta força quanto precisão. Bem-vindos ao Arquivo Industrial. Enquanto os cavalos ainda eram a força motriz da agricultura, a selaria não era apenas um ofício, mas uma indústria vital no campo. Sem o celeiro, a colheita apodrecia nos campos e a madeira ficava presa nas florestas. Eles fabricavam correias, celas de carga e, o mais importante, as peças individuais do sistema de tração. O selim de carga, colocado sobre o dorso do animal, servia principalmente para suportar o peso vertical da carroça ou do arado, aliviando a coluna da besta. Mas, para o trabalho pesado, para o arrasto brutal em terrenos pantanosos como os da região de Vennes, a física exigia mais. Era necessário distribuir a força. Para isso, os cavalos eram equipados tanto com o selim quanto com o colar de tração, conhecido como hamen ou kumet. As barras da carroça passavam pelas alças desse colar, conectando o esqueleto do animal diretamente à carga. Assim como na parte belga da região de Hohes-Venn, na Renânia alemã, os produtos do celeiro eram onipresentes. Os celeiros de madeira, de Eiffel, exportavam suas criações por toda a região, chegando até a Bélgica e o Bergisches Land. Em Mosbach, perto de Waldbröl, testemunhamos o trabalho de um velho mestre celeiro, um guardião de técnicas que hoje parecem alquimia. Ele mostra como é feito o corpo do colar, a peça principal que abraça o pescoço do cavalo para garantir que cada grama de força vire movimento, sem machucar o animal. E a matéria-prima não é qualquer uma. É o chamado Wacheleder, um couro de gado extremamente robusto, tirado do pescoço e do flanco. Cada peça tem de 4,5 a 6 metros quadrados. Uma área imensa de pele curtida, que o artesão tem que domar. De uma única peça dessas, é possível cortar cerca de 4 corpos de colar. A ferramenta usada aqui é uma extensão da mão do artesão, a faca de celeiro ou faca de meia-lua. Um detalhe de segurança fascinante revela a inteligência do design antigo. Apenas o terço dianteiro da lâmina é afiado. Isso permite que o celeiro segure a própria lâmina com a mão para guiá-la com força sobre o couro grosso, sem risco de cortar os dedos. Essa empunhadura firme é crucial para garantir um corte limpo e preciso em um material tão resistente. Para evitar que o couro escorregue sob a pressão da faca, ele é pregado na bancada com taxas especiais de cabeça azul, conhecidas como Blaukopf. Mas o couro seco é rígido e implacável. Para moldá-lo, é preciso voltar à sua natureza orgânica. As peças cortadas são mergulhadas em água morna, de 5 a 10 minutos. A água amolece as fibras, deixando o material maleável. Mesmo que o couro fique úmido por horas, o celeiro tem que trabalhar rápido e medir o tempo todo. Porque, se secar, ele volta a ficar teimoso e duro de mexer. Com o couro bem encharcado, ele passa por um processo de estiramento, em cima de uma grande pedra de mármore.
Usando uma ferramenta de alisamento, o celeiro estica as fibras do material. Isso não é apenas para alisar, é engenharia estrutural. Esse processo aumenta a superfície do couro em cerca de 5%. Se isso não fosse feito na bancada, o couro esticaria depois, durante o uso no pescoço do cavalo, deformando o colar e inutilizando a ferramenta. Agora, com o couro esticado e ainda úmido, o celeiro marca novamente o molde, desta vez sem a margem de sobra, definindo a forma final exata. Na oficina de um mestre, o desperdício é um pecado capital. Dos retalhos do corte principal, o celeiro tira as correias e os acabamentos para o próprio colar. Assim, não se perde absolutamente nada dessa matéria-prima valiosa. A parte de dentro do colar, que vai ficar em contato com o animal, ganha um reforço de tecido. Isso ajuda o couro a manter o volume, evitando que ele amasse ou deforme com a pressão da palha que vem logo depois. A montagem começa pela costura. Primeiro, uma linha central une o couro e o tecido de reforço. Para isso, entra em cena uma máquina impressionante. Ela tem uns 100 anos. E diferente das modernas, roda só na força dos pés. Lá no topo, o carretel puxa um fio grosso de cânhamo. Mas o fio cru não ia aguentar o tempo. Para ficar durável e à prova d'água, ele ganha um banho químico, ali mesmo, na hora. O fio é puxado através de uma mistura de breu, cera ou alcatrão. Esses materiais viscosos ficam em uma pequena caixa aquecida por baixo, garantindo que a mistura esteja líquida, enquanto o fio passa por ela antes de entrar na agulha. A verdadeira engenharia do colar de tração está nos detalhes que protegem a costura da destruição. Se a linha ficasse exposta na superfície superior, o atrito constante com as outras partes do arreio a romperia em poucos dias. Para evitar isso, o celeiro utiliza uma técnica chamada umbug, uma dobra estratégica de cerca de 1 polegada de largura que desloca a costura para baixo, escondendo-a dentro da estrutura. É uma proteção mecânica simples, mas vital. Medindo cerca de 8 polegadas a partir do início da dobra, o artesão começa a preparar o terreno para a costura manual. Aqui, a máquina não entra. O trabalho exige a precisão da mão humana e a força do aço. Com uma sovela de arame, drartale, ele perfura o couro grosso, um furo na dobra e outro na borda oposta. As bordas são costuradas provisoriamente, mas há um problema geométrico a resolver. Estamos transformando um pedaço plano de couro em um tubo curvo tridimensional. A borda externa precisa percorrer um caminho mais longo que a interna. Por isso, o artesão deixa uma das bordas sobrar cerca de 1 a 2 polegadas. A solução para unir essas duas medidas diferentes, sem criar rugas caóticas, é o Einkreuzen, ou franzimento controlado. O celeiro faz vários furos na borda excedente e passa um fio. Ao puxar esse fio, o couro se encolhe, reduzindo o excesso de 1 a 2 polegadas de forma uniforme. Isso não é estético, é estrutural. Esse franzimento é necessário para aliviar a tensão na curva do colar finalizado. Se o couro fosse forçado a curvar sem isso, ele rasgaria sob a pressão do trabalho. Para manter tudo no lugar antes da costura definitiva, o celeiro usa taxas específicas chamadas Blauköpfe, cabeças azuis,
pregando as bordas juntas com precisão milimétrica, para garantir que terminem alinhadas. O mesmo cuidado se aplica ao reforço interno de tecido, que também é fixado com tachas. A montagem das outras bordas exige ainda mais atenção, pois a curvatura do colar pronto dita onde cada ponto deve estar. Agora entra em cena o nekloben, ou pinça de costura. É uma morsa de madeira que segura as peças de couro juntas, liberando as duas mãos do artesão para a costura. Ele perfura o couro tachado com a sovela. As agulhas usadas aqui têm um segredo. Elas são cegas. As pontas são rombas propositalmente para que, ao passar pelo mesmo furo, vindo de direções opostas, o ponto duplo, a agulha não perfure nem danifique o fio que já está lá. O fio, chamado pechfaden, fio de breu, é uma corda de alta resistência feita de 4 ou 5 fios de cânhamo trançados. As pontas do fio precisam ser afinadas ou desbastadas para passarem pelo buraco da agulha sem criar um volume excessivo. À medida que a costura avança, o celeiro remove as tachas com um alicate de corte lateral. Antigamente, a velocidade era tão importante quanto a qualidade. Falam que um bom celeiro tinha que costurar à mão, na mesma velocidade de uma máquina. Era um trabalho brutal e muito repetitivo. Ele precisava mudar a peça de lugar na morsa várias vezes, para dar conta do colar inteiro. Quando a costura acaba, ela é massacrada no martelo, para ficar perfeitamente lisa.
Até aqui, tudo foi feito pelo avesso, ou seja, no lado de dentro do couro. Agora vem o desafio físico: virar o colar do avesso para o direito. Isso esconde a costura grossa dentro do tubo, protegendo-a. Mas virar um couro dessa espessura exige que ele ainda esteja úmido e maleável. Se secasse, seria impossível. Com o couro virado, o celeiro usa um compasso travado para medir exatamente 1,5 polegadas. Essa medida define a largura do Wulst, o anel de enchimento principal do colar. Curiosamente, mesmo na Alemanha moderna, esses artesãos mantinham o sistema imperial de medidas. Todas as especificações eram dadas em polegadas, Zoll, sendo os tamanhos 21 e 22 os mais comuns na região de Bergisches Land. Para criar esse anel de enchimento, Wulst, o celeiro precisa costurar uma divisão interna no tubo de couro. Ele usa novamente as taxas de cabeça azul para marcar e segurar o couro na largura correta. As ferramentas aqui são básicas: alicate, faca e tiras de couro. Estas tiras não são decorativas. Elas são feitas de couro de porco curtido de forma transparente, conhecido por ser barato e extremamente durável. Antes de serem usadas, essas tiras também precisam ser deixadas de molho para amolecer. Caso contrário, seriam incontroláveis. Apenas a ponta da tira permanece seca e rígida, permitindo que o celeiro a empurre através dos furos pré-perfurados como se fosse uma agulha. A costura aqui é deixada frouxa de propósito. Isso não é desleixo, é espaço para o enchimento que virá a seguir. Ao final da costura do anel de enchimento, Wulst, o celeiro executa um nó de segurança específico. Ele não puxa as pontas de qualquer jeito. Primeiro, ele traciona a alça superior das duas que formam o nó. Esse detalhe técnico, invisível para quem vê de fora, garante que o nó não se desfaça sob a vibração constante do caminhar do cavalo. Agora, com o anel costurado frouxamente, o corpo do colar está quase pronto para receber sua alma.
Mas antes, uma etapa contraintuitiva. O celeiro costura as duas extremidades do tubo de couro uma na outra. Parece estranho fechar o tubo antes de enchê-lo, mas isso é vital. Se as pontas estivessem abertas, a pressão brutal do enchimento faria o couro rasgar ou deformar. Apenas fechando o ciclo é possível transformar o couro em um recipiente de pressão. Curiosamente, no colar finalizado, essas pontas serão cortadas e abertas novamente, mas por enquanto, elas precisam ser uma unidade sólida. Chegamos então ao momento mais físico e violento de todo o processo: o enchimento. Não se trata de empurrar espuma ou algodão com a mão. Estamos falando de compactar palha até que ela fique dura como madeira. Para isso, o celeiro usa a parede da oficina como ferramenta. Anéis de ferro chumbados na alvenaria são a âncora de todo o sistema. Uma longa corda de enchimento, chamada fil cordel, é passada através do anel de couro que acabaram de costurar. Essa corda é esticada de um canto a outro da oficina, tensionada como uma corda de violino gigante. O material de enchimento é sagrado: Langstroth. Não é qualquer palha. É a palha de centeio ou trigo que foi debulhada manualmente com manguais, e não por máquinas modernas. A razão é técnica. As colheitadeiras modernas quebram os talos, inutilizando-os para a estrutura. O celeiro precisa de talos longos e intactos. O processo é uma dança de força bruta, entre dois homens. Um deles amarra um maço de palha na corda tensionada, usando os talos mais grossos primeiro. Aí entra a mágica da engenharia rústica. Os dois puxam o couro por cima da corda e da palha, e num puxão violento e sincronizado, num tranco, eles fazem o couro engolir o maço. O barulho é de um rasgo seco. A força do puxão faz com que as pontas da palha que estavam presas na corda se rompam dentro do couro, ficando compactadas lá dentro sob pressão extrema. É um método que nenhuma máquina conseguiu replicar com a mesma eficiência. Eles repetem o processo para o lado esquerdo e direito, construindo a densidade camada por camada. A estratificação é precisa. Na primeira passada, eles usaram a base grossa dos talos. Na segunda passada, para preencher os vazios e dar acabamento, eles invertem o maço e inserem as pontas finas da palha. Antes disso, as cascas das espigas, o joio, são cortadas para evitar que apodreçam ou criem volumes irregulares. O resultado é um anel, Wulst, duro, uniforme e capaz de manter sua forma por décadas. Com o anel de enchimento pronto, duro como um pneu, a atenção se volta para o lager, a parte larga do colar que repousa sobre os ombros do cavalo. A corda de enchimento muda de lugar na parede, para trocar o ângulo de ataque. Como o couro precisa manter o formato durante essa tortura, o celeiro vai passando um pano molhado o tempo todo. Já o enchimento do corpo principal segue outra lógica. O espaço aqui afunila para o centro.
Então, eles usam só as pontas finas da palha, encaixando tudo com muito cuidado. Há um detalhe crítico de sobreposição aqui. Os maços de palha, que vêm da esquerda e da direita, precisam se cruzar no centro do colar. O celeiro enfia a mão dentro do couro para segurar a palha no lugar enquanto o colega puxa a corda. Essa sobreposição é necessária porque, lembrem-se, essa parte será cortada novamente no futuro para finalizar a peça, e se não houver um excesso de palha cruzada, o enchimento ficaria com um buraco no meio. Satisfeitos com a densidade da palha, eles levam o corpo do colar, agora pesado e rígido, para a bancada de modelagem. É ali que a peça ganha a forma final. Uma tábua entra no couro para criar uma base firme de trabalho. Agora é a hora do conforto. A palha dá a estrutura, mas o que encosta no cavalo tem que ser macio e resistente. O material escolhido para isso é a própria crina de cavalo, o chamado roshaar. Usando uma vara de enchimento com a ponta curvada, o celeiro empurra a crina para dentro, criando uma camada de amortecimento sobre a base de palha. A camada de crina deve ter a espessura de uma mão e ser perfeitamente uniforme, sem caroços, knúbel, pois qualquer irregularidade aqui se transformaria em uma ferida no ombro do animal após algumas horas de arado. Se não houver crina disponível, o substituto aceitável é a fibra de coco ou grama indiana. Mas o mestre sempre prefere o material animal original. A ferramenta curva permite que ele empurre a crina até mesmo nas partes já dobradas do colar, onde a mão não alcança. Antes de entrar, a crina é cardada e separada em tufos macios para garantir a elasticidade. Quando a camada de crina está perfeita em ambos os lados, o celeiro vira o colar e o fixa na bancada para a etapa final de compactação. O lado externo do colar, aquele que não toca o cavalo, é preenchido novamente com palha longa. Desta vez, não há cordas ou puxões violentos. A palha é empurrada com a vara de enchimento, talo por talo, ponta por ponta, para dentro das frestas. A exigência aqui é contraditória. O enchimento precisa ser duro como pedra para manter a forma, mas não tão duro que machuque o pescoço do cavalo através das camadas de amortecimento. Para resolver isso, entra em cena a marreta de madeira. O celeiro golpeia o colar repetidamente com um martelo pesado. O objetivo não é apenas compactar, mas quebrar a estrutura tubular dos talos de palha vazios. Ao esmagar os talos, o volume diminui e a palha se entrelaça, criando uma massa densa que não vai ceder. Assentar com o tempo.
Essas marteladas simulam anos de tração, garantindo que o colar não fique frouxo depois de vendido. O celeiro checa a grossura do enchimento, apertando de um lado e do outro, tateando o couro, igual a um médico procurando uma fratura. E o peso do trabalho só aumenta. Quanto mais duro o colar fica, mais força ele precisa fazer para socar os últimos tufos de palha lá para dentro. É um trabalho de paciência e brutalidade. Com a palha transbordando pelas aberturas, chega a hora do corte. A ferramenta escolhida é o Halbmond, meia-lua, talvez a faca mais icônica e importante do arsenal de um celeiro. Com um movimento preciso de guilhotina, ele apara os talos excedentes rente ao couro. Golpes calculados são dados. Ele bate o colar na madeira, forçando a peça a pegar o formato certinho do pescoço do cavalo. O couro úmido e a palha quebrada vão cedendo aos poucos e tomando a forma que ele quer. Olhando para a peça pronta, é fácil subestimar o custo humano embutido nela. O corte, a costura e o enchimento do corpo do colar eram tarefas que devoravam o tempo. Apenas o processo de cortar o couro grosso e costurá-lo à mão consumia várias horas de trabalho ininterrupto. O enchimento, com toda a sua violência física de puxar cordas e bater com marretas, levava mais 3 a 4 horas de suor. E isso era apenas a fundação. A finalização do colar, adicionar as ferragens, os ganchos de tração e o acabamento estético, exigiria ainda mais um dia inteiro de trabalho. Este colar de tração é a prova física de uma era onde a energia não vinha de um tanque de combustível, mas da capacidade de transferir a força de um ser vivo para uma roda. Cada ponto costurado com fio de breu, cada talo de palha compactado na parede e cada golpe de marreta tinha um único objetivo: criar uma ferramenta que não falhasse. Porque se o colar quebrasse, o cavalo parava. E se o cavalo parasse, o mundo parava. No próximo capítulo do Arquivo Industrial, veremos como esses mestres transformavam esse corpo bruto na peça final de engenharia que moveu a civilização.